Você já se perguntou por que algumas moedas valem mais do que as outras? Você sabia, por exemplo, que o dólar não é a moeda mais valiosa, mesmo sendo a moeda da economia mais forte do mundo? E o que faz com que algumas moedas sejam tão valiosas? Nesse vídeo, vamos explorar essas questões fascinantes e entender o que define o valor de uma moeda. Nós vamos abordar a origem do dinheiro e o surgimento das diferentes moedas e o que define o preço de uma moeda, dando exemplos e analogias bem simples. E por que algumas moedas valem mais e como isso acontece na prática, além de apresentar um ranking das moedas mais valiosas do mundo em uma comparação com o dólar. E também entender por que o dólar não é a moeda mais valiosa, mesmo sendo aquela que a gente considera a mais forte. Então, se você está curioso para entender esse tema, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Então vamos ao que interessa. Bom, para entender por que algumas moedas valem mais do que outras, precisamos começar pela origem do dinheiro. Lá no início, muitos séculos atrás, as pessoas trocavam bens e serviços diretamente, um sistema conhecido como escambo. Isso funcionava bem em comunidades pequenas, mas à medida que a sociedade crescia e evoluía, essa prática se tornava ineficiente. Assim, surgiu a necessidade de um meio de troca comum, um meio de pagamento, algo que todos aceitassem. Os primeiros exemplos de dinheiro incluem conchas, pedras preciosas e metais. Por volta de 600 anos antes de Cristo, as primeiras moedas de metal começaram a ser cunhadas na Lídia, uma região da atual Turquia. Essas moedas eram aceitas por seu valor intrínseco, baseado no metal, na quantidade de metal que era utilizado para fazer elas. Mas como passamos de moedas de metal a diferentes moedas ao redor do mundo e como o valor dessas moedas começou a ser determinado? Entender o que define o preço de uma moeda pode parecer complexo, mas a gente vai tentar simplificar bastante. Basicamente, o valor de uma moeda atualmente é determinado pela oferta e pela demanda. Pensa na moeda como um produto. Quanto mais pessoas querem essa moeda ou quanto mais pessoas querem esse produto, mais valiosa essa moeda e, óbvio, o produto se torna. E quanto mais dessa moeda estiver disponível, ou seja, quanto maior a oferta, menos valiosa ela tende a ser. Por exemplo, se muitas pessoas querem dólares para investir nos Estados Unidos ou até em outros países, a demanda pelo dólar aumenta, elevando o seu valor no mercado. Por outro lado, se o Banco Central dos Estados Unidos imprime mais dólares e a oferta dessa moeda aumenta, o valor do dólar pode cair. Outro fator crucial é a confiança na economia do país que se emite a moeda. Isso é um detalhe importante. Se a economia do país é forte e estável, as pessoas têm mais confiança naquela moeda, no valor que ela gera, aumentando, portanto, o seu preço. E você sabia que a inflação e as taxas de juro também influenciam o valor de uma moeda? Pois é, quando um país tem baixa inflação e altas taxas de juros, a sua moeda tende a ser mais valiosa, porque, obviamente, você tem uma remuneração maior por aplicações financeiras feitas naquele país e é constante ou mantido quase constante o valor dessa moeda, já que a inflação é controlada ou muito baixa. Quer saber como isso se aplica na prática? Algumas moedas são extremamente valiosas, como o dinar kuwaitiano do Kuwait, o dinar bahreinita do Bahrein e o rial omanense de Oman. Mas por que essas moedas então são tão valiosas? Kuwait, por exemplo, é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. A enorme demanda por petróleo no mundo todo, obviamente, significa que muitos países precisam comprar o dinar kuwaitiano para pagar por esse petróleo, aumentando a demanda e, portanto, o valor da moeda. Além disso, a economia do Kuwait é estável e tem baixíssima inflação, o que também contribui para a alta valorização do dinar kuwaitiano. Vamos fazer um comparativo com o dólar. Embora o dólar seja a moeda mais usada e considerada a moeda mais forte, de grande aceitação no mundo todo, ele não é a mais valiosa nominalmente. Isso porque os Estados Unidos, e mais especificamente o Banco Central norte-americano, tem uma política monetária que visa manter o dólar competitivo no mercado internacional,
beneficiando as suas importações. Interessante, né? E aqui vai um ranking das moedas mais valiosas do mundo. Em primeiro, segundo e terceiro, nessa ordem, vem o dinar kuwaitiano, o dinar bahreinita e o real omanense, que eu já mencionei no vídeo. Em quarto, vem o dinar jordaniano, da Jordânia. E em quinto, a muito conhecida libra esterlina do Reino Unido, da Inglaterra. E comparando essas moedas ao dólar, já que ele é amplamente influente e aceito no mundo todo, essas moedas têm um valor nominal maior devido a fatores bem específicos como as reservas de petróleo e a estabilidade econômica. Um exemplo, o dinar kuwaitiano é tão valioso porque a economia do Kuwait é fortemente sustentada pelo petróleo e o país tem uma política de baixa inflação. O dinar bahreinita e o rial omanense também seguem um padrão semelhante, com economias ricas em petróleo e políticas monetárias bastante estáveis. Agora, se o dólar é tão importante e usado mundialmente, então por que ele não é a moeda mais valiosa? A gente já vai descobrir isso a seguir. Embora o dólar americano seja a moeda mais forte do mundo, ela não é a mais valiosa nominalmente. E isso se deve basicamente à política econômica implementada pelos Estados Unidos, que mantém uma oferta de dinheiro maior para facilitar aí o comércio e as finanças globais, a troca entre agentes econômicos, e o valor desse dólar é mantido a um nível que incentiva esse comércio internacional e acaba beneficiando as exportações norte-americanas. Outro motivo é a confiança global, que o mundo todo tem no dólar. Por ser amplamente aceito e utilizado em transações internacionais, o dólar tem uma demanda quase que constante. Essa confiança faz com que a moeda norte-americana seja o valor, a moeda de reserva mundial, usada por muitos países para proteger as suas próprias economias. E aí você pode estar se perguntando, então por que o Brasil não adota o dólar como uma moeda oficial? Vamos analisar isso em detalhes, eu já te explico a seguir. O Brasil tem uma economia diversa e bastante complexa, muito diferente dos países que adotaram o dólar como moeda oficial. Uma das razões principais é justamente o papel das commodities na economia brasileira. O Brasil, como vocês devem saber, é um grande exportador de produtos como soja, café, carne e minério de ferro. Esses produtos são precificados em dólares no mundo todo, o que significa que a taxa de câmbio é um fator importante para a competitividade das exportações brasileiras. Adotar o dólar, então, poderia causar um descompasso econômico bastante significativo aqui no Brasil. Por exemplo, nós perderíamos a capacidade de ajustar a política monetária de acordo com as necessidades internas. Se o Brasil adotasse o dólar, o Banco Central aqui não poderia mais controlar a sua própria política de juros, o que é crucial para gerenciar a inflação e estimular o crescimento econômico do Brasil. Vamos imaginar 3 cenários. O primeiro, de 1 ano. Em um primeiro ano, a economia brasileira poderia enfrentar um choque inicial. As exportações poderiam cair bastante devido à perda de competitividade e o custo de vida poderia aumentar bastante, já que muitos preços seriam ajustados pela taxa de câmbio, Já em 5 anos, no segundo cenário, a economia começaria a se ajustar até, mas a falta de controle sobre a política monetária poderia e continuaria provavelmente a ser um grande problema e dependeria de fatores externos, como a política do Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, que acabaria levando à instabilidade. E aí, em 10 anos, o Brasil poderia novamente se tornar estável. Porém, a falta de uma política monetária independente deveria limitar a capacidade do país de responder a crises econômicas, choques exógenos, e ajustar a economia conforme o necessário. Agora, e se o mundo todo passasse a adotar o dólar? Bom, se o mundo todo fosse adotar o dólar, haveria uma uniformidade nas transações internacionais, eliminando a necessidade de trocar moedas, eliminando o fator câmbio. E isso poderia facilitar bastante o comércio global, além de reduzir os custos de transação. Entretanto, também haveria desafios significativos. Primeiro, porque a política monetária global seria controlada pelos Estados Unidos, que é o dono da moeda, o emissor dela. E isso significaria
que o Federal Reserve teria uma influência enorme sobre a economia mundial, o que poderia ser problemático para outros países, principalmente aqueles com economias menores e não desenvolvidas, que teriam pouca ou nenhuma voz nas decisões políticas e pouca margem de manobra. Além disso, a economia global se tornaria extremamente vulnerável a problemas internos dos próprios Estados Unidos. Qualquer instabilidade econômica ou política por lá teria um impacto direto e imediato em todos os países que adotaram o dólar como moeda oficial. Tentativas anteriores de criar uma moeda única global, como os Direitos Especiais de Saque, SDR, do Fundo Monetário Internacional, não tiveram sucesso justamente devido à grande complexidade e aos interesses nacionais bastante divergentes. Apesar de várias discussões sobre uma moeda global, a implementação prática continua sendo um desafio significativo. Então, por que algumas moedas valem mais do que as outras? A resposta envolve uma combinação de oferta e demanda, confiança na economia, políticas monetárias e vários outros fatores econômicos interdependentes. Algumas moedas são extremamente valiosas devido à riqueza de recursos naturais e à estabilidade econômica dos países que as emitem. E embora o dólar seja a moeda mais forte e amplamente utilizada no mundo, ele não é a mais valiosa nominalmente falando, devido às políticas econômicas dos Estados Unidos, que visam justamente manter uma oferta de dinheiro mais alta para facilitar o comércio internacional. Entender o valor das moedas é entender um pouco mais sobre a economia global e como diferentes fatores interagem para moldar o mundo financeiro. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos interessantes como esse. E até uma próxima!